Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor, presença que nos une. Saiba que é a fé que nos une. Nós estamos todos aqui unidos ouvindo o pão diário por meio da fé. É a fé que nos faz sermos unidos em Cristo Jesus. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão. Expresse ao Senhor que você o reconhece como Senhor e Salvador de verdade. Ande nos caminhos do Senhor, agradando a Ele, pois a graça dele é o que nos basta. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 26 de dezembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de João, capítulo 13, versículo 7, onde a Bíblia vai nos dizer assim, uma fala de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Glórias ao Senhor por este verso. Onde Jesus diz a Pedro: agora o que eu faço, Pedro, pode não compreender, mas mais à frente vais compreender. Existem coisas nas nossas vidas, fatos, situações, circunstâncias, as quais enfrentamos, passamos, e que chegamos ao ponto de até mesmo dizer para Deus: por que Deus? Por que Deus eu estou vivendo isso? Onde foi que eu errei? Geralmente nós fazemos essa pergunta para Deus quando nós vivemos situações de dificuldade, de extrema dificuldade. Situações que provocam em nós angústia, tristeza, sofrimento ou dor. E assim nós não compreendemos por qual razão passamos por aquela situação. Por qual razão nós enfrentamos aquela situação. Situações que nos humilham. Situações que nos colocam para baixo, de semblante caído. E assim nós perguntamos para Deus: Deus, por qual razão? Porque nós buscamos compreender. É natural do corpo humano, é natural da natureza humana querer compreender todas as coisas, porque o ser humano, ele acha que ele deve ter razão sobre todas as coisas. Ele acha que ele deve saber de todas as coisas, quando na verdade ele não sabe de nada. Quem sabe absolutamente de tudo é Deus. É Deus que conhece todas as coisas, é Deus que sabe de todas as coisas. E é Deus que move todas as coisas a cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. E é todas as coisas. E sobre todas essas mesmas coisas, aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. Portanto, estas coisas englobam as situações boas, os momentos de glória, mas também englobam as situações ruins, as adversidades, as lutas, e de verdade nós não compreendemos, mas até mesmo sobre elas Deus move a fim de cooperar para o nosso bem. Atrás de toda e qualquer situação de tribulação, de luta, de adversidade, saiba que existe um mover de Deus por detrás. Existe um propósito de Deus sobre aquela situação.
um propósito de transformação, um propósito de quebrantamento de coração, um propósito de tratamento, de cura, de libertação. Nós não temos entendimento suficiente para compreender o agir de Deus. Mas chega um determinado tempo, quando tudo se cumpre, quando aquele propósito se cumpre, nós olhamos para trás e entendemos exatamente por que Deus permitiu aquela situação. Entendemos até mesmo por que Deus permitiu naquele tempo. Porque existem tempos em que nós não estamos preparados espiritualmente para receber. Quando na verdade nós temos que passar um momento de intempérie para chegarmos aos pés do Senhor, para nos render aos pés do Salvador. O Senhor, Ele conhece os nossos limites e as nossas capacidades. Ele sabe exatamente como nos fazer adentrar à sua vontade. Portanto, não busque compreender. Nós só devemos crer. Crer somente. Somente crer na vontade de Deus. Somente crer que o seu agir é perfeito, é bom, é agradável, mesmo que nos cause dor. Em um tempo, Jesus, orando no Getsemane, deixou Pedro, João e Tiago e pediu que eles orassem com ele. E naquele momento de angústia, Jesus disse a Deus: Pai, livra de mim esse cálice de sofrimento. Não pelo fato dele não compreender, mas Jesus compreendia todas as coisas e sabia por qual razão aquele propósito estava acontecendo, aquele propósito de Deus. Mas aquilo causava dor, causava angústia nele. E assim, ele pediu que livrasse dele aquele cálice de sofrimento, mas ao mesmo tempo ele disse: mas não seja a minha vontade, senão a sua vontade, Pai. Portanto, existem situações que nós não compreendemos, tampouco sabemos por quê e por qual razão estamos inseridos nelas, por qual razão estamos vivendo elas. Mas eu quero te dizer algo: não busque compreender, somente creia, somente tenha fé, que até mesmo essa situação que está te causando dor é para o seu bem. É para que você seja transformado. É para que você seja moldado segundo a vontade de Deus. E chegará um tempo que você vai compreender. Assim como Jesus disse a Pedro: compreendê-lo-ás depois. Mais tarde você vai compreender, quando todo o propósito for atingido. E chegou esse tempo na vida de Pedro. Até mesmo por meio de um diálogo entre o próprio Pedro e Jesus, no final do capítulo de João. Portanto, vai chegar o tempo que você vai compreender o que você vive hoje. Mas somente creia que o que você vive hoje é para te aproximar de Deus. É para que você seja moldado segundo a vontade de Deus. É para que você seja transformado em acordo com a vontade do soberano. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai. Deus tremendo, Deus bondoso. Jesus maravilhoso. Senhor, manifeste o teu poder e a tua graça sobre essa vida que me ouve. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti, para que o Senhor esteja fazendo nessa vida. Tome conta dessa vida. Dirige essa vida segundo os Teus caminhos, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus, livra essa vida de maus pensamentos.
de pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de frustração, de tristeza, de dor, mas fazendo ela entender que logo, logo o Senhor dará vitória, uma vez que permanece em ti. Manifeste, ó Deus, o teu poder, a tua graça. Sê conosco durante essa semana, sê conosco no dia de hoje, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.